Boa tarde a todos e a todas. Como que é? Boa tarde a todos que falam, não é? Começamos... tô me atualizando. Começamos mais um programa Fala Paixão e já com um grande talento, Caio Moura, Mar de Atitude. Inclusive é um dos artistas mais pedidos na rádio e que quem descobriu foi a nossa grande professora Anair Novaes. Uma salva de palmas aí pra ele e pra ela. Isso aí. E venha divulgar seu trabalho musical aqui na rádio, hein? Cadê os sambistas e pagodeiros, pessoal? Venham pra Rádio Boa Música FM, nossa plataforma preta e periférica. E é isso aí, vamos iniciar com os nossos grandes locutores lindíssimos. Estão lá, olha, todos pomposos lá no estúdio deles. Caco Paixão e Drica Show. Tudo bem com vocês, Caco e Drica? É isso aí, tudo na Santa Paz. Mais um final de semana com vocês. É sempre uma honra estar nessa casa aqui no programa Fala Paixão na Rádio Boa Música FM. Quero agradecer a todos vocês que todos os sábados estão aqui com a gente e aos nossos convidados maravilhosos, hoje os aniversariantes. Olha só que honra, Drica. No mês do nosso aniversário, no mês do aniversário da família Paixão Mangueirense, estamos aí comemorando 39 anos da banda do Candinho e mais um ano de vida da nossa professora Anair Novaes, certo? E Drica, diga mais, tem mais aniversariantes, como que está o dia de hoje, como que vai ser essa nossa programação? Sim, hoje, por incrível que pareça, essa semana foi uma semana cheia da gente parabenizar, né? E é uma satisfação imensa poder estar fazendo isso, já que a gente está vivendo um momento tão complicado, tão difícil. Então, a gente dá o parabéns para quem está tendo a oportunidade de comemorar mais um ano de vida. Para a gente é uma dádiva. Vamos lá, que eu vou comentar aqui dos aniversariantes. Quero primeiro deixar um beijo, um abraço enorme para o seu Carlão do Peruche, que hoje, inclusive, vai estar tendo uma live dele às 15 horas em comemoração a esse aniversário. Bom, o ESP, né? O ESP fez aniversário também essa semana. Ao Samba da Tenda. Samba muito bom, que está aniversariando, e a gente não vai ter essa oportunidade de estar lá fervendo hoje, com esse sol ali na cabeça da gente, ia estar lá se acabando, mas hoje, infelizmente, a gente vai ficar aqui e eles lá. A Silvinha Poderosa, nossa parceira, amiga, baiana lá da Mangueira, amigona nossa, ao Sandoval, que vai estar aniversariando agora essa semana, também já vou deixar um beijão para ele, que é um outro também que tem uma história aí muito bonita, né? E falando do seu Carlão, certo? O Sandoval trabalhou no Barracão do Peruche, eu não poderia deixar de falar do seu Carlão e do Sandoval aí, da família peruchiana. Muito bem. A Sandra, que é uma amiga também, amiga de serviço, tudo que trabalha na prefeitura, a Sandra Rosa. Um beijo, Sandra. Parabéns pelo dia de hoje. E também o nosso, que preparou uma música, compôs uma música, colocou uma música para o Paixão, o Edmar do Salgueiro. Grande Edmar. Aniversário aí. Também um beijão para você. E o Zé Carlos Ferreira. Beijo! Alô, Bela Vista! E é isso, esses são os nossos aniversariantes da semana, além de quem está presente aqui com a gente, e qual a gente tem, assim, um imenso prazer de, mais uma vez, estar conversando, a professora Anair, que fez aniversário ontem, e isso vai se estender agora por bastante tempo, né, professora Anair? Porque, assim, a gente está festejando esse seu aniversário e provavelmente vamos festejar muita coisa a mais que vai vir por aí. Com então, certeza. Estamos aí na torcida. Estamos na torcida. E vamos deixar a professora Anair, então. Só se for agora. Um pouco desse momento comemorativo dela. Até mesmo porque ela está agenda apertadíssima hoje, que além das comemorações, a agenda aí cheia. Ela vai falar um pouco sobre tudo isso, mas diga lá, Anair, a voz é sua. Bom, primeiramente eu quero agradecer a você, Caco, Drica, ao Rick, né, pelo carinho, pelo respeito. Amo vocês de paixão. Eu falo que ontem foi o meu aniversário, mas desde o início do ano eu venho ganhando presentes e vocês
são dos presentes que eu ganhei esse ano, assim, de muita proximidade. Uau. Um beijo para você, Candinho, que faz tempo que a gente não se vê. Verdade, né? verdade. Muito prazer revê-la. E eu também não posso deixar de cumprimentar a minha querida deputada estadual, Leci Brandão, porque hoje é o aniversário dela, né? Uma mulher que está no parlamento, que nos inspira, uma mulher aguerrida, né? Uma mulher simples, mas de um coração sem tamanho. Então, Leci, meu beijo para você, que os orixás iluminem o seu caminho, o seu caminhar, que você tenha uma chuva de bênçãos nesse novo ciclo que se inicia. E quando a gente fala de Leci, a gente fala de carnaval, né, Drica e Caco? Exato. Uma grande festa popular, uma grande festa que move bilhões dentro do estado de São Paulo, dentro da cidade de São Paulo. Ela é uma festa que traz não só a questão da família, mas ela trabalha também com os imigrantes, né, que vêm de outros países para nos prestigiar. E quando a gente fala em carnaval, a gente pensa logo em sambódromo, mas nós estamos, de uns tempos para cá, vivendo um outro momento, que foi o resgate dos blocos carnavalescos. Lembrando, na época em que nós éramos pequenos, há muito tempo atrás, e lembrando que os blocos eles tinham algumas finalidades, né? Primeiro, de propiciar o lazer das famílias que não tinham tanto dinheiro, não eram tão abastadas assim. Segundo, que era uma forma de você extravasar todo aquele período de tensão e problemas, enfim. Então, os blocos, eles nasceram nessa perspectiva. E hoje, de uns tempos para cá, a ideia dos blocos foram retomadas e a gente não pode deixar isso passar. Nós não podemos perder isso de vista, né? Não só o carnaval tradicional das escolas de samba promove emprego, porque tem uma indústria, que a gente chama a indústria do carnaval, porque o carnaval na avenida é a realização de um ano inteiro. Mas isso também acontece com os blocos que se preparam o ano inteiro para pôr o seu bloco na rua. Estou errada, Adri? Estou errada, Carlos? Não, de forma alguma, está certíssimo. É isso mesmo. Que tem todo um trabalho. Infelizmente, nós estamos vivendo um período muito conturbado, né? Porque nós estamos vivendo várias crises dentro do nosso país, do nosso estado, dentro da nossa cidade. Nós estamos vivendo uma crise sanitária, uma crise política, uma crise econômica, mas também estamos vivendo uma crise cultural. Mas a gente também não pode fechar os olhos. A pandemia está aí, ela está realmente assolando a todo mundo, né? Meus sentimentos a todas as famílias enlutadas, né, nesse período que perdeu seus entes queridos, amigos, por conta desse vírus que está aí matando. Mas também não podemos ser ingênuos que o poder público ele tem uma responsabilidade muito grande sobre tudo isso, para o bem e para o mal. E quando eu digo para o bem e para o mal, nós não podemos negar que o carnaval é um fator econômico importante para a cidade de São Paulo, né? E tem uma discussão de não deve carnaval, porque a culpa do Covid ter vindo para o Brasil foi a questão do carnaval. Mentira, não foi. Então, eu acho que a primeira coisa a gente tem que desmistificar isso. E outra coisa, carnaval é um momento de alegria. E se a gente for olhar para as comunidades periféricas, né, dentro da cidade de São Paulo, a festa o tempo todo, porque é impraticável você ficar num quadrado com 15, 10 pessoas e falando que não vai contaminar.
né? Então, quando eu falo que a crise sanitária ela veio afetar todo mundo, de fato ela afetou. Mas não é o carnaval responsável por isso. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente começa a atribuir responsabilidades que não é nossa, né? O carnaval é importante, nós temos que repensar como fazer o carnaval para 2021, nós temos que repensar isso, mas dizer que não vai ter, que não deve haver e que não vai haver carnaval, isso é mentira, porque a gente vê o que acontece aos finais de semana nas periferias com as suas respectivas baladas. Nós vimos o que aconteceu a semana passada, né? Em plena pandemia, o litoral extremamente lotado e a estrada extremamente lotada. Quer dizer, a pandemia só vai pegar no carnaval e só vai pegar os mais vulneráveis. As outras pessoas estão imunes a isso, quer dizer, todo mundo recebeu a vacina. Sabe, são alguns questionamentos que eu vou fazendo que eu acho que a gente tem que começar a repensar, né? Então, você vai perguntar para mim, então, Ana, você é a favor do carnaval? Eu sou a favor da vida, eu sou a favor da alegria, eu sou a favor de uma sociedade mais justa, né? Eu sou a favor que a gente tenha condições de viver e sobreviver a meio a tantas desgraças que têm acontecido. Mas eu não vou me responsabilizar e quero que o meu povo, a minha cultura, seja responsabilizado por algo que não é de responsabilidade dele. É isso. Eu acho que o meu recado era esse. Olha aí, foi muito bem dado o recado, certo? Muito obrigado pela sua participação. Mais uma vez, parabéns. E a mensagem que você deixou é essa mesmo, certo? Nós estamos celebrando vidas, mas nós não podemos esquecer das perdas. E quero deixar aqui o pesar, certo? Para uma pessoa muito próxima, trabalhou comigo na Secretaria da Saúde, a Sonali, também do mundo componente do Vai Vai, uma amiga e parceira nossa, sempre com a gente às festas da família Paixão Mangueirense, mas uma portelense assim, nata e de coração e alma. Então, quero deixar assim, não só para a Sonali, mas para todos. Eu não vou mencionar que são muitos, e é difícil trabalhar com perda, é difícil trabalhar com dor, mas a todos esses queridos aí, a todos que estão nesse momento sentindo a falta de um dos seus. Certo? Muito obrigado, Anaí. Nós vamos continuar falando de vida e falando de ações também dos blocos no período fora o carnaval. E nós vamos falar disso do Ecocampus, que infelizmente, certo? Beijo, Anaí. Beijo. Tchau, tchau. Do Marcos, do bloco Ecocampus, que tem um trabalho maravilhoso, maravilhoso. E infelizmente nós não tivemos sinal com ele esses dias. Se o Rick puder mostrar, nosso diretor, sobre esse trabalho, seria muito importante para a gente estar falando aqui também. Com certeza. Que é um trabalho ecológico que ele... É um trabalho que ele faz. Bom, não preciso dizer, né? O Ecocampus do bloco Ecofolia, acredito que seja esse o nome. Ele não está aqui para estar me corrigindo, eu vou... ele inaugurou o Ecoponto no Jardim Ibirapuera. E era sobre isso que a gente ia estar falando, que é uma ação que gera mudança global. Porque, como nós falamos, e agora está uma hashtag que nós também estamos fazendo parte, que hashtag Carnaval não é só folia, certo? O bloco Ecocampus ele vem mostrando isso, porque tem várias vertentes, certo? Tem quem está trabalhando com agasalhos no período de inverno, alimentação, produtos de higiene, e ele trabalha com uma ação, certo, social que é muito importante para nós, que é a questão da ecologia, do meio ambiente, porque precisamos ter, e tudo isso é questão sanitária também, né? É a questão da limpeza local, da reciclagem. Infelizmente, eu vou pouco a falar sobre esse trabalho, por ele não estar hoje com a gente, mas quero deixar aqui os parabéns para o Marcos,
certo? Ele é vice-presidente também da Ubicresp, uma entidade a qual nós temos um grande respeito, por sinal, somos associados à entidade, mas como ele não está, eu prefiro não me esticar, não prolongar esse assunto, e vamos aos 39 anos. É isso, Candinho? Da banda do Candinho, que está aí com a gente e vai falar desse motivo de celebrar, né? Que aniversário é vida. Vamos lá, Candinho. Primeiro, muito obrigado, muito boa tarde a Paixão Mangueirense, a quem está nos ouvindo, e dizer que eu sou um cara muito emotivo. E falar aí para a Paixão Mangueirense, eu não declaro assim uma paixão pelas escolas de São Paulo. Não declaro. Eu vivi todas. Todas eu a respeito. E como cronista carnavalesco, eu sempre fiz comentários, né, nos grandes jornais, Diário Popular, Popular da Tarde, Agora São Paulo, Jornal da Tarde, Estadão, que me convidavam para fazer comentários sobre as notas, né? Dar as notas a cada desfile. Invariavelmente, eu acertava quem ia ser campeão e quem ia cair. E quem ia cair, eu tomava burdoada na apuração, né? Então, eu não tenho nenhum. Mas a Mangueira fala. Pô, eu tinha meus 5, 6 anos, né? Eu nasci no Bexiga, maternidade de São Paulo, mas fui direto para o Jabaquara, ali em São Judas Tadeu, né? Hoje tem a Avenida Bandeirante, ali era tudo. O meu avô tinha uma grande porção de casas ali e tal, e a gente morava com a família, os primos e tal, os avós. E ouvi o rádio, né, dos anos 50, os anos dourados do rádio, né, a época de hoje, e só se ouvia esse samba, né? Fala, Mangueira, fala, bota a força na sua tradição. Claro que a gente ouvia falar da Portela, do Salgueiro, né? Da Império Serrano, e mais para frente, depois dos anos 60, 70, é que apareceu o Padre Miguel, Beija-Flor, né? Mas a Mangueira, inconfundivelmente, mora no meu coração, mora mesmo. Tanto é que quando eu fui no Rio de Janeiro, lá eu me lembro de ter assistido aquele enredo Tom da Mangueira, né? Você lembra em homenagem ao Tom Jobim, né? E outro, e eu via lá o Jabelão, que me desculpe quem defender qualquer outro intérprete, né? Ele não gostava que falava puxador de samba, puxador que é outra coisa, né? É intérprete. Eu não identifico a Mangueira jamais sem o Jamelão. E claro que aquele surdo que marca o samba da Mangueira, e 100 anos de liberdade, né? Puxa vida, aquilo é lindo, lindo, lindo. Nossa. Mas me permita primeiro fazer essa exaltação à Mangueira, prudente para mim, para meus anseios, claro, e declarar de vez que gosto da Mangueira. Mas a banda do Candinho, ela nasce do momento profissional meu, muito feliz, que eu trabalhava na Secretaria do Trabalho, né? Desde os anos 75, 74, 75, com Leônidas da Silva, o craque, né? Diamante Negro, e me deu assim um impulso muito na vida, porque eu fui trabalhar na Secretaria como funcionário. Naquela época, o início de carreira era contínuo porteiro, né? Hoje é auxiliar administrativo, porque os anos vão passando, eles vão alterando a nomenclatura dos cargos. E depois eu fui para a diretoria da entidade, mas o meu grande diretor era o Leônidas da Silva. E como era esporte para trabalhadores, e vocês estão numa região ali da Vila Carrão, não é isso? Que é o Paixão Mangueirense. Eu já tive a oportunidade de falar para vocês pessoalmente, aqui uma vez que nos encontramos no Bexiga, que Vila Carrão, para mim, também é outra paixão, porque eu morava ali na Vila da Lília, Vila Matilde, Jardim Maringá, né? Meus pais ainda têm a casa lá, e a gente fazia, com a minha mãe Augusta, que Deus a tenha, ela me encaminhou para esse caminho aí, me colocou nessa vida de eventos com o seu Paulo Cunha, que fazia os festejos de aniversário do bairro da Vila Carrão, e está bem próximo, porque a cada
terceiro domingo, a cada terceiro domingo de setembro, nós estamos já no mês de setembro, fazíamos a festa de aniversário da Vila Carrão, com desfiles de bandas e fanfarras na Avenida Conselheiro Carrão, aí em frente à delegacia, né? O palanque montado ali. E acho que foi daí que veio, depois que eu fui trabalhar no Diário Popular, Popular da Tarde, como após a fundação do Serete com Leônidas da Silva, foi ele que inventou o Serete, esse Parque Serete lindo que está aí, ele que foi feito para, você vê que é Centro Educativo e Esportivo do Trabalhador, e foi para os sindicatos aqui. Foi Leônidas da Silva que fez, e eu tive essa felicidade de entrar na inauguração do Serete. E aí eu fui contratado, fui convidado pelo Sérgio Carvalho, que ia lá cobrir o esporte para trabalhadores conosco, para escrever no Diário Popular, Popular da Tarde. Mas quando eu chego lá, ele pede que eu faça o carnaval de 80, né? Em 1980. E aí passa o carnaval de 80, né? Aí eu começo a escrever e vem em 81. Aí eu falei, eu vou botar uma banda para brincar. Me deu uma me iluminou aquilo. Eu vou botar uma banda para brincar. Naquele tempo só tinha a Avenida Tiradentes, nas grandes escolas, né? Que eu cobri em 81, a Vai campeão daquele ano, e os clubes carnavalescos. Né? Tinha os clubes carnavalescos, carnaval dizem que hoje a gente vê que era elite mesmo, porque eu era povão, né? Aquilo que a Nair falou, eu admirei o que ela falou, a gente tinha como opção ir para o carnaval, né? Não só o gosto pelo carnaval, mas como a única porta que a pessoa trabalhadora, filho de pais trabalhadores, né? Humildes, tinha para brincar, que era a Vila Esperança, ali que a gente ia ver, Vila Matilde. Então, ali é que eu vi. Conheço a primeira escola de samba, que foi a Nenê da Vila Matilde. E aí eu lanço a banda em 1981. Eu estava como presidente do Diretório Acadêmico 13 de setembro, do curso de Direito da Faculdades Metropolitanas Unidas, né? Na Liberdade. Eu morava, como disse, na Vila da Lila, ali na Vila Matilde e tal, e frequentava essa faculdade, e estava já trabalhando na Secretaria do Trabalho. E aí, essa data, aí entrando na data 13 de setembro, na verdade era uma licenciatura poética, digamos assim, né? Porque como eu estava, eu fico emocionado pela luta de meus pais, pela minha vida. Entendemos. Aí eu estava feliz, porque eu estava empregado. A partir dos meus 24, 25 anos, eu tive a felicidade de nunca ter um desemprego na minha vida, de nunca ter um mês, de não ter um salário. Eu sei como é difícil para quem está desempregado, para quem é jovem, né? E aí, eu estava feliz de ter o meu emprego na Secretaria do Trabalho, de estar já no emprego do Diário Popular, Popular da Tarde, e está na faculdade, como presidente do diretório. Então, essa data, 13 de setembro, me é cara, me é feliz. Certo? Desculpa a emoção, mas foi aí que eu pude entrar de vez para o jornalismo, porque minha mãe, uma vez, me lembro, né, o início de tudo, perguntou, meu filho, você quer ser o quê? Eu falei, eu gostaria de ser jornalista. E ela, nas reivindicações dela, tinha um programa na Rádio Marconi, ali na Rua Santa Teresa, onde hoje é a estação Metrô Sé, e era no edifício Mendes Caldeiras. Os mais antigos, os mais que buscam informações da cidade, sabem que o Mendes Caldeira, aquele edifício, foi o primeiro edifício implodido, né, em São Paulo, no Brasil e na América Latina, que implodiu para a construção do metrô. Então, eu comecei ali na Rádio Marconi, no 19º andar. E foi exatamente aí que eu comecei a falar sobre carnaval. Meu primeiro evento sobre carnaval, que eu transmiti com o Américo Garcia, que foi outro cronista carnavalesco em São Paulo, do jornal QG do Samba. E aí eu comecei, ele me convidou para ir para a equipe dele, lá para cobrir o carnaval de salão
do Esporte Clube Corinthians Paulista, que, repito, na época era forte o carnaval de salão, né? E a Avenida Tiradentes. Sim. E aí eu entro com a banda do Candinho, e muita gente fala que a banda do Candinho é a pioneira de São Paulo. E até outro dia, um amigo nosso de jornal, antigo, né? Ele que me alertou, falou, não, Candinho, sabe por que o pessoal fala que a sua banda é a pioneira? Porque, você sabe, eu quero valorizar este programa, nessa nova leitura, que muita gente está nos ouvindo, assistindo, não é isso? Porque na época não tinha essa capilaridade, essa imagem. Era difícil. Então, tanto é que eles criavam umas colunas de rádio, né? De jornais, para você falar das escolas de samba, porque não tinha. E aí, ele falou, como o carnaval em São Paulo ele era diminuto, né? Era pouco, ele começava apenas no carnaval do sábado, lá na Avenida Tiradentes. Né? Ou melhor, começava no carnaval de domingo, no sábado não se tinha nada em São Paulo de carnaval. Por quê? Porque eram os desfiles das grandes escolas de samba, Nenê, Camisa Verde, a grande campeã da época, né? Vai, tinha a Mocidade Alegre depois, Rosas de Ouro, e desfilava no domingo, que era a disputa. E depois, na segunda, não se tinha nada, e na terça ia ter a chamada apoteose. Né? Que aí vinha quebrada quando o pessoal falava. Agora não tem mais valor, a gente vai curtir o carnaval. Então não tinha nada em São Paulo. E aí o pessoal acabava a apuração na quarta-feira, né, que era na quarta-feira, e acabava o carnaval, não se falava mais nada, a não ser a coluna que a gente continuava. Então, como a coluna da banda do Candinho ia toda semana, às vezes 3, 4 vezes por semana, em páginas totais do carnaval, recebendo grandes sambistas, como o João Nogueira, como o Martinho da Vila, Bezerra da Silva, Moreira da Silva. Então, a gente entrevistava esse pessoal, aí a coluna virou, a gente até brincava, a banda do Candinho desfila nas páginas do Popular da Tarde e tal. Então, como a banca, né, tinha mais 5 mil bancas, dizem, né, na cidade, e fora o estado, em outros estados, então a turma via a banda do Candinho. Então, para ele, só tinha a banda do Candinho, não tinha outra. Né? Então, é isso que a gente está homenageando amanhã, esse 13 de setembro, e os 39 anos da banda do Candinho, que nesses 39 anos a gente já homenageou muita gente, Eleazar Carvalho, o maestro, né, da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo e Orquestra Sinfônica Brasileira, que nos homenageou lá no campus da FMU. Eu tenho essa glória dele ter tocado uma música em minha homenagem, porque eu era presidente do diretório, e fui acompanhar o ensaio antes da apresentação deles lá no campus da FMU. E ele me perguntou, né? Falou, você tem algo... Ele é aquele jeitão todo, vamos dizer assim, clássico dele. Me perguntou antes no ensaio, o jovem tem alguma preferência musical? Eu falei, olha, eu sou carnavalesco, eu escrevo sobre carnaval e tenho uma banda de carnaval. Mas eu frequento, né? Cada um tem a sua religião, eu frequento a Federação Espírita do Estado de São Paulo, e naqueles momentos, né, a gente fica ouvindo aquelas músicas lindas e tal, e uma delas me chamou a atenção, que foi, aí eu fui pesquisar, e era a área na quarta corda de sol, de Johann Sebastian Bach. E aí ele foi no meio do concerto lá na FMU, ele parou e falou, essa música eu vou dedicar ao jovem Cândido José de Souza Neto, e tal, ele não sabia que era Candinho, né? E foi aí que a gente fez a homenagem para ele. Fizemos uma homenagem ao Plínio Marcos, o grande Plínio Marcos. Por favor, Paixão Mangueirense, sempre que puder, procure falar sobre Plínio Marcos, que aqui em São Paulo, ele foi quem introduziu, trouxe de volta essa brincadeira de rua, né? Que, através da Banda Bandara, em 1972, e depois virou a Banda Redonda, que aí está, né? Passou pelo Carlão da Vila, o Carlão, que faleceu, e hoje quem está tocando isso é o Moisés da Rocha, né? Com uma equipe dele lá, o Celso Lima, o Edson Lima, e outros que estão lá, o Mogli, né? O Adriano Mogli, e uma equipe. Então, esse Plínio Marcos foi homenageado como o rei da banda, né? Porque quando nos anos
70, 60, 50, 60, 70, 80, os cariocas brincavam muito com São Paulo, né? Aquelas brincadeiras culturais, né? São Paulo não tem nada, o São Paulo não tem samba. Cordão, lá em São Paulo, não é cordão carnavalesco, é cordão de isolamento, tipo assim, né? É bloco de concreto. E o Plínio Marcos estava naquela bandeira 2, aquela televisão ainda branca e preta, aquela novela Bandeira 2 que falava, né, que era 10 da noite, então o táxi era Bandeira 2. Aí ele vem para São Paulo e fala, bom, pera, vou mostrar para esses caras que a gente faz sim, e lança a bandara. Então ele foi o primeiro a fazer esse movimento. Foi o primeiro, a Banda Redonda, a gente resgata essa imagem dela também, porque nos anos chumbos, né, nos anos difíceis, e a gente não vai discutir aqui governo, mas era uma forma do governo bastante ditatorial, e quem era de cultura era muito criticado, muito censurado. Então, a Banda Redonda foi aquela que sustentou isso. E a Banda do Candinho veio como mídia, né? Veio como a mídia. Tanto é que eu falo para o pessoal, tanto é que na primeira aparição da banda, a Globo já estava lá, de 82, que aí nós fomos para a rua, em 82. Antes a gente fez, né? Antes do primeiro desfile, a gente fez uma festa na Rosas de Ouro, lançamos lá na Quadra de Ouro, uma festa. Depois fizemos, em final de setembro, uma apresentação de gala, uma apresentação assim, para mostrar a banda momentos antes no estádio Cícero Pompeu de Toledo, do São Paulo Futebol Clube, numa partida Corinthians 2, Santos 2. 100 mil pessoas estavam lá. Naquele tempo podia ter as duas torcidas, né? No Corinthians estavam estreando o Palinha, ou melhor, o Rondinelli, do Flamengo, que veio do Flamengo, o Paulo César Caju, que veio do Botafogo, e o Eduardo Amorim, do Cruzeiro de Belo Horizonte. E no São Paulo, o Palinha, que saiu do Corinthians, foi para o Santos, e no Santos, né? O Palinha, que saiu do Corinthians, foi para o Santos, e também o nosso amigo, lá, o jogador, lá, o Chicão, que saiu de São Paulo, e foi para o Santos. Então, eu acredito que essa visibilidade do jornal, a transmissão lá do jogo, tudo isso fez com que a banda já nascesse forte. A gente nunca teve problema de público. Fazia chuva, fazia noite de lua, o povão estava lá. Então, essa é a tradição da banda, que homenageia a todos e respeita a toda e qualquer banda. Porque nós escrevíamos na nossa coluna, que esteve também no jornal Agora São Paulo, e mais recentemente, até 2013, no Jornal da Tarde, até ele acabar, que era do Estadão, a gente sempre falou que a gente faz o dia que São Paulo seria carnavalesca, o dia que tivesse uma banda em cada esquina. E hoje nós temos, né? Não se trata de disputa. Né? Sem dúvida. Não, pelo amor de Deus. Eu gosto. Pelo contrário. Eu nem critico. Não vamos nem falar aquele outro setor que a gente está lá numa discussão eterna, porque o cara não entende, né? Mas essa discussão, Candinho, essa discussão faz muito sentido com o que você disse em relação à luta que o Plínio Marcos já tinha, que hoje ele é conhecido pelo teatro, no mundo do teatro, mas muitos esquecem, de fato, esse lado carnavalesco dele. E mesmo antes disso, a gente não quer mencionar, mas não tem como não mencionar carnaval e política. É muito bom lembrar que quando nós nos falamos das escolas de samba, os ranchos e cordões, entende? Até chegar nesse formato, todos eles desfilavam para suas comunidades. Hoje existe sim, que começou pela São João, vamos dizer assim, começou não, mas a Vila Matilde sempre desfilou na região leste, assim como o Camisa Verde e Branco também fazia seus desfiles na Barra Funda, venham pela São João, isso é história que meus pais contam, certo? E mesmo assim deixou sua origem lá com classe A e outras que a bateria geralmente era composta pelos mesmos integrantes, assim como eu tive a honra, por muitas vezes, de ver na bateria do Candinho, certo? No bloco do Candinho, muitos componentes do Vai Vai, eu mesmo fui um que várias vezes, então tinha essa coisa de se envolver com a comunidade do bairro,
Entende? Aí essa coisa de vir de fora e dizer, olha, aqui não tem, precisamos fazer ou reinventar, é o complicado que tem, né? Porque quando engessou o carnaval primeiro, vamos dizer, na Tiradentes, antigamente eram as cordas, entende? E havia muita participação popular. A Tiradentes já limitou bastante. Hoje o sambódromo não existe, podemos colocar assim, que não existe a participação popular. Certo? É um espaço privado, apesar de ser um ambiente público, é um espaço privado onde é selecionado quem entra e quem não entra. Esse é o nosso medo futuramente do que aconteça com os blocos de rua, certo? Porque vão engessando de tal forma, vão mudando de tal maneira que acaba complicando essa questão da participação popular. Que, claro, teve sim uma grande participação do Plínio Marcos. Você mencionou sobre a visibilidade que o bloco, a banda do Candinho deu através da mídia, mas antes disso, os ranchos e cordões como Lava-Pés, Nenê da Vila Matilde, que, por sinal, quero mais uma vez falar, seu Carlão do Peruche, ele foi fundador de um bloco, hoje está aniversariando também, a Drica já lembrou muito bem. Ele foi fundador de um dos blocos que até hoje Sofaco da Cobra. Então fica complicado a gente ver tantos inventores de uma roda que já roda há muito tempo, não? Porque a gente está fazendo, na verdade, um resgate. Seria impossível a gente falar sobre tudo isso. Mas, por exemplo, aqui no Bexiga, a gente não pode esquecer do bloco esfarrapado com o Armandinho do Bexiga. Sim, né? sim. E aí a gente teve a felicidade de colocá-los na BASP, numa dificuldade toda, porque o número é pequeno, até em função dessa história que o bloco é mais antigo em atividade. Mas eles estavam passando por dificuldades grandiosas, né? E a gente teve a oportunidade de ampará-los. Né? Mas lembrar também que a São João, eu me lembro que eu era ainda jovenzinho, né? E tinha meus irmãos menores, naquele tempo, 13, 14 anos, o Edgar Souza, que hoje trabalha na CET, até cuidando desse carnaval aí da rua, e o meu irmão, o advogado, o doutor Ari, eles me lembro que uma tarde eles chegaram para mim, Candinho, me leva a gente lá na São João para a gente assistir e tal, porque senão a minha mãe não ia deixar. Né? Aí eu fui. Então eu fui lá, assisti lá a Rosas de Ouro, e um cordão que me chamou muita atenção, foi o Paulistano da Glória, que tocava jongo, né? Com o Geraldo Filme. E foi coisa maravilhosa. Então, ali eu assisti. Depois eu passei aí sozinho também, ver o Carnaval da Avenida São João, e chegava até o Vale do Anhangabaú, né? Aí depois, que foi em 74, parece que foi lá para a Avenida Tiradentes, né? Agora, voltando a esse modelo atual, que é o que nós estamos vivenciando, antes, né, uma das coisas que me chama a atenção, eu gosto de discutir isso, é que em 1984, eu já estava, como falei, a partir de 80, no Popular da Tarde, era Popular, cobrindo o Carnaval. E aí, quando surgiu a grande novidade com o Leonel Brizola e o Darcy Ribeiro, né, que eles lançam o Sambódromo, que não tinha esse nome, como é que era? Era aquelas escolas que ele criou, aquelas escolas educacionais também, né, para atender. Na época era o CIEPS. Isso. CIEPS, né? E aí foi a grande novidade, porque o Carnaval ele é assim, ele é cíclico, né? Como agora está chamando a atenção essa multidão de pessoas na rua, chamou a atenção o Sambódromo. E para cá, para nós, na minha leitura, eu acredito até como cronista e cidadão que admira o Carnaval, eu acho que o Sambódromo ele ganhou toda essa notoriedade, porque era novo, era uma coisa agora, porque todo ano, vamos dizer, aqui em São Paulo e lá no Rio, principalmente, todo ano chegava agora, por exemplo, o Carnaval era em fevereiro, né? Quando chegava em dezembro, já começavam a montar aquela estrutura, porque levava um mês para lançar. E todo ano tinha estrutura de tubulação, de tábua, tudo, né? E depois... A decoração era uma coisa aqui. E era licitação pública, né? E você sabe como é que funciona a licitação aqui nesse país, né? Então foi mais barato mesmo construir o Sambódromo.
Mas só que o sambódromo, quando muito, cabe o quê? 30 mil pessoas, 40, vai, né? Uma noite, 50 mil no entorno. Quer dizer, pô, se hoje um bloco só leva isso, né? Quer dizer, então aí voltar-se e destaque para vocês que são mais antigos como eu, outros veteranos, sabe que você não tinha que botar faixas na Praça Sé, faixa no Baú, fazer cartaz. Até hoje põe um cartaz nos bares aqui do Bexiga, porque é tradição. Tem gente que não, quando não vê o cartaz, a banda não desfilou, se não vai para a mídia. Mas hoje não, hoje é tudo aqui no aplicativo, não é isso? Então não existe mais comunidade. Essas bandas, esses arrastões de 1 milhão de pessoas, é tudo aplicativo, né? Eu falei isso, quase apanhei. Conta de que quem sai na paixão, ele falou, na paixão mangueirense, sai na Banda do Canto, sai na Redonda, esfarrapado, e porque o povo quer folia. Ele não quer saber se é a Banda do Canto, ele não quer saber se é paixão mangueirense, ele quer. E nós é que plano a cabeça para botar isso. E quando se discute a infraestrutura para o carnaval, se aquele governo está ou não apoiando, a gente tem que fazer isso. Eu não combato ninguém, não combato a lei. Mas eu participei do que foi a Paixão Mangueirense lá naquele fórum, colocou que o Picadori foi um ato político para o seu secretário. Eu percebi isso, me convidaram para falar lá quando teve uma reunião com o prefeito, então o vice-prefeito, o Bruno Collor. E aí, preparação no Baixo Augusto. Aí eu fui me escalaram para falar. Escalaram o esfarrapado para sentar na mesa. E depois a gente passou a fazer parte dessa conversa com eles. Claro, interessante, né? E aí eu vi mesmo que teve essa história de caminhamento do Vitória e que só não aconteceu. Você sabe por quê? Pensa aí por que não aconteceu. Estava escalado, todo mundo preparado. Não tenho ideia. Não tenho ideia. Vamos deixar assim. Porque aqui é democrático, eu não vou falar mentira. Eu assumo que eu vou falar. Você se lembra que quando condenaram o Lula à prisão, ia ser naquele dia? Eu acho que não. Certo? E aí, se for para a rua, olha um conceitual, for para a rua, essa pecha vai ficar com o carnaval de rua. Né? Então, foi aí que não teve Picadori. Quer dizer, então, esses movimentos todos, eles têm que acontecer. Alguém tem que estar no comando. Agora, distorções a gente corrige, a gente critica, né? Eu não quero ser o dono da verdade. Como entro lá, levo algo, me batem, eu fico quieto. Agora, tem o Ocupa. Quando o Pedro lançou o Ocupa, eu contato com ele e falei, Pedro, eu gosto de desafio. O desafio é grande. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Uma coisa que eu queria estar falando para você, a qual a gente deixa aqui, sim, com muita satisfação de você estar participando hoje, por ser o mês do aniversário do Bloco Paixão Mangueirense, é você relatar essas histórias que foi tão comovente para você e para nós também, que hoje em dia a gente não ouve umas histórias assim, dessa forma, né? Então você, por ter essa trajetória toda, tá cortando? Essa trajetória toda no nosso carnaval, ter essa história maravilhosa, passar para a gente todo esse conhecimento, porque o que a gente faz diariamente, ou que a gente sempre batalha, é resgatar a história, né, nossa, do nosso povo, a história do carnaval, não deixar isso morrer. Hoje você trouxe para a gente uma história assim que realmente deixou bem comovido, uma história muito gostosa de ouvir, que são para poucos, né, contar, e nós estamos tendo esse prazer e essa satisfação de estar passando isso para todo mundo, tá? Então, eu fico muito, assim, grata por ter você aqui hoje, por estar contando essa história para a gente ter essa oportunidade, né, no programa de estar mostrando isso para todos.
mudando um pouquinho de assunto, eu quero só deixar, antes que o tempo vai passando rapidinho, a gente depois não consegue falar, deixar nossas redes sociais para que acompanhe o nosso trabalho. Nós temos aí no Instagram o Bloco Paixão, o Paixão Mangueirense, vocês podem estar entrando lá, que lá nós vamos estar colocando tudo o que está acontecendo, até mesmo falando sobre o nosso mês de aniversário. Acompanha lá com a gente, assim como pelo Facebook, Bloco Paixão Mangueirense. Nós também temos aí relatando, inclusive, os nossos convidados que estão presentes, né? Então, está tudo lá postado. E também temos no YouTube, onde a gente tem que chegar naqueles 1000 lá inscritos. Vai lá, se inscrevam, acione o selinho, dê uma força para a gente nesse momento. Fora isso, não, pode continuar. Conclui. Não, fora isso, a gente também queria falar que, resgatando essa história agora do Candinho, que ele falou muito bem, que nos emocionou bastante. Um outro resgate também que a gente está aí e que está dando muito certo, que a gente tem a comunicar, que até uma forma da gente estar comemorando com um bloco esse evento da Igreja dos Aflitos, né? Sim, o Memorial dos Aflitos. Memorial dos Aflitos. Que, por sinal, essa semana nos presenteou, vamos considerar assim, né? Foi um presente maravilhoso a toda a comunidade, não só a comunidade negra, como para a história da cidade de São Paulo, certo? Essa desapropriação que teve dos imóveis ali na Liberdade para possível construção do Memorial dos Aflitos, o qual nós acreditamos muito. Aproveitando, Drica, que faltaram alguns aniversariantes e não vamos conseguir falar todos, que esse mês está mais do que especial, né? Sim. Temos também do Tobias da Vai-Vai, certo? Que, por sinal, amigo do Candinho, e, claro, do Clarício e toda a diretoria do Vai-Vai, que fez uma festa maravilhosa ontem, que eu não posso deixar de dar os parabéns ao Drive-In Show com o lançamento do enredo, que eu sou suspeito a dizer, Sankofa, parabéns aí à comunidade do Vai-Vai pela linda festa de ontem. Nossa rainha Valquíria estava lá presente e foi a forma que nos sentimos representados também. Sim. Certo? Paulo Sérgio da Santa Terezinha, Débora Medeiros, Alfio Rodrigues, Renan. E o Renan, por sinal, um parceiro, amigão nosso. Claro, já falamos, não posso deixar de frisar mais uma vez a união das escolas de samba de São Paulo, que tem uma linda história e que merece muito ser sempre respeitada, que é a União das Escolas de Samba de São Paulo. Ali sim está muita história, em especial do samba, certo? Com a Embaixada do Samba e com, de fato, a história do samba de São Paulo. Então, quem quiser que São Paulo não enterrou o samba, Leci cantou isso, aniversariante do dia, muito bem, pedindo desculpa ao poeta e discordando dele quando ela fez uma linda composição, um samba maravilhoso, ela dizia que São Paulo não enterrou o samba. Então, para os desinformados, quem quiser saber de informações sobre blocos de carnaval de rua de São Paulo, como fala, que pretende se tornar uma escola de samba e disputar, certo? Tudo começa ali na UESP. E vale a pena conhecer a história da UESP, a história do Carnaval de São Paulo e a história do samba e a comunidade negra, em especial de São Paulo. E, Candinho, nós falamos sobre... Eu estou lendo o livro, estou finalizando o livro. Pode falar. Está ouvindo? Estamos. Está ouvindo? Oi. Eu estou fazendo a leitura do livro Flávio La Selva, que foi o fundador da Gabriel da Fiel, que você falou da UESP, eu lembrei, ele foi vice-presidente lá. E a irmã dele, a La Selva, a gente estudou lá na FMU, e ela me pediu, eu, desta parte, não modestamente, eu pude contribuir muito mais com entusiasmo para que ela fizesse esse livro. E eu tenho lá um pequeno depoimento, mas ela conseguiu, com o escritor Boios, fazer esse depoimento. Flávio La Selva, que foi fundador da torcida, o primeiro presidente, o maior fundador da Gabriel da Fiel, torcida, e depois do bloco, e depois escola de samba. Então, se você fica aí a questão, se você achar interessante,
eu passo o contato da Wanda Lacerda para ela contar a história desse livro que fala sobre essa UESP, sobre o momento do Carnaval de São Paulo, como que era o Carnaval de São Paulo, a integração entre pretos e brancos, né, que na época era difícil, realmente a gente tinha ela. Para mim é o maior prazer, porque eu joguei um de futebol, né, lá na Vila Matilde, porque lá quem tem a minha idade lá, ali no Talarico, no Atlântico, em Assunção, Jardim Galho, sabe que eu bato bolinha até moderna, até boa. E aí, falava, você preto ou é jogador de futebol ou é carnavalesco? Eu sou os dois, graças a Deus, né? Graças a Deus, porque agora eu sou raiz. Se é o caso, e ninguém está sendo preconceituoso ou racista, se é o caso, quem comeu o preto foi eles, né? Então, eu acho deliciosamente, né? Receber essa possível crítica que é idiotice. Então, mas eu acho interessante. Agora, lembrar também das bandas, viu, Paixão Mangueira? Lembrar aqui da banda do Pedaço, que fez muito sucesso com o Otávio, chargista da Folha, da Tarde, e vocês que são vaivaenses, né? Você sabe que aquele violé, que é o símbolo da Vai, quem fez foi o Otávio, chargista da Folha. Ele quem fez o violé. E está lá, né? Eu não faço condição com ninguém, mas eu não vejo nem comparando com esse que tem a Vai, que, né? Eu acho que deveria ser muito mais pontuado o charge do Criolé na Vai. Né? Certo. Candinho, para a gente finalizar aqui, só 5 minutos, eu gostaria de te pedir, certo? As considerações finais, o que você espera do Carnaval 2021? E deixa suas redes, faça o convite aí para as pessoas conhecerem melhor a banda do Candinho, que infelizmente nós estamos com o nosso tempo já estourando e nós vamos ter que encerrar. Não, infelizmente não. Nós tivemos a oportunidade de falar muito aqui. Esqueci muita coisa, mas então. Eu acho que valeu alguma coisa. Bom, com relação ao Carnaval 2021, eu entendo que politicamente todos os prefeitos, a partir de Salvador, lá, né, que fez um contato com as grandes cidades, Rio de Janeiro, Recife, São Paulo, até Minas Gerais, tal, e outras cidades, eles tiraram das costas, porque senão nós carnavalescos iríamos ficar cobrando. Como é que vai ser? Como é que vai ser? Então, não. Vai lá muda de data, vai lá para o final, pro meio do ano, talvez julho, né? Mas isso tudo depende dessa vacina. Mas você não acha complicado? Qualquer criança que nasce hoje depende da vacina. Mas você não acha complicado? Eu acho que está complicado. Em um país onde... Eu sempre friso isso. A ciência, a educação, o investimento em tecnologia não é dado como prioridade, certo? E, assim, a gente se enganar e ser hipócrita. Desconsiderar que, assim, os pancadões, não de forma pejorativa, porque eu acredito e vejo como uma cultura periférica, e de fato, certo? E as festividades que já acontecem no dia a dia, e a gente culpa sempre a periferia, mas quem foi viajar e lotou a estrada não foi a periferia, certo? A classe média, e em especial, certo? Muitos que conseguem se isolar, certo? Nas suas chácaras, nos seus sítios, nas suas ilhas, eles vão estar brincando no seu carnaval. Então, o fato somente da prefeitura dizer vai ser na data X, isso não é complicado para os blocos carnavalescos e para as comunidades. A gente vê uma ação de brutalidade, em especial na periferia e alguns outros pontos, certo? Que a gente sabe que as cervejarias não vão deixar de vender cerveja, os comércios não vão deixar de fazer seus comércios e, naturalmente, a aglomeração vai existir. E você acha que, assim, simplesmente a mudança da data é uma forma do governo se eximir? Sim, eu acho que foi, porque ele não tem como também, né? É a ciência.
Não vamos comentar sobre o governo federal, porque eles são insensíveis. Né? Sim. Mas a ciência é que está dizendo não tem como fazer a festa. Todos os eventos aí, grandes eventos ou pequenos, né, estão proibidos. Perfeito. Né? Mas estão acontecendo. Então vamos esperar, saber. Eu acho que o mais prudente, com toda a dor no coração, eu sei que, inclusive, não é o meu caso, felizmente, mas muita gente tem aí a profissão, né, que depende do carnaval, das grandes festas, músico, da infraestrutura, som, palco, uma série de coisas, né, carro de som, né, segurança, uma série de gente vai sofrer com isso. Mas o mais prudente seria transferir e falar, 2021 não tem, vai para 2022, mesmo porque em julho tem outras demandas, tem outras situações na vida. Né? E como é que nós vamos preparar para fazer o carnaval em julho? Eu não sei, é complicado. Para nós, bandas, blocos, cordões, a gente não tem assim como diz, o compromisso de fazer um grande carnaval. Se eu botar lá com o meu brinco, se eu não tiver dinheiro, boto um carro vendendo mexerica lá, aparece e boto 3 surdos e 2 trombones lá, sai, eu faço minha brincadeira. Mas a Vai-Vai, a Rosa de Ouro, Mocidade, não vai conseguir, não é isso? E a gente tem informações de bastidores, que muita gente não está, de escola de samba, não está favorável a isso, e para disputar, eles poderão entrar com recurso dizendo que a pandemia atrapalhou o carnaval. Isso é a minha visão. E agradecer, sucesso à Paixão Mangueirense, que valida essa nova tecnologia. Parabéns, alcançando, e essa informação para muita gente é importante, né? Eu faço parte de um pequeno trabalho, mas acredito que ajuda o Carnaval de São Paulo. Perfeito. Maravilhoso. Drica? É só agradecer. Eu até tinha algumas coisas para falar, mas aí a gente acaba... agradecer mais uma vez a presença do Candinho aqui. Candinho, por que Candinho? Mas você não vai falar isso agora para a gente, não, porque a gente já está em cima da... Vai ficar para outro momento. É isso que eu ia te perguntar. Mas você vai ter a oportunidade de estar com a gente novamente. Aí você vai me falar o porquê Candinho, que de tudo que você falou, dessa trajetória toda, você não contou porque ficou Candinho, você só falou seu nome completo. Então, amanhã, certo, na Rádio Nosso Filme, nós vamos estar lá e você vai estar com a gente e você vai começar dizendo o porquê Candinho. E, gente, como o Paixão Mangueirense, a família Paixão Mangueirense sempre diz, uma data litúrgica dificilmente não, a gente não muda. Nós podemos mudar as festividades. Mas eu deixo aqui o questionamento, certo? E aberto a todos para a reflexão. Foi sim transferida a data do desfile, mas nós sabemos que muitas coisas vão estar acontecendo. Qual o formato ideal, se existe o ideal, como podemos fazer para que as violências que nós viemos assistindo, como o ano passado, no mês de fevereiro, enquanto alguns blocos discutiam sobre banheiro químico e ruas fechando, outros estavam discutindo sobre licença para drones. Antes disso, nós estávamos com uma discussão, por sinal, no espaço público, onde, enquanto uns estavam falando de patrocínio, haviam mães chorando porque tinham filhos, estavam perdendo seus filhos, certo? Em Heliópolis e Paraisópolis. E como essa rádio é uma rádio negra, certo? E periférica, nós falamos não só dos nossos para os nossos, mas para que tenhamos uma sociedade e uma cidade melhor. Então, acho muito difícil nós fazermos uma discussão sobre carnaval sem discutir o formato e o público que vai ser atingido. Certo? Então, aqui nós agradecemos a todos vocês que acompanharam o nosso programa. Muito obrigado e parabéns, Candinho, pelo seu trabalho, certo? Que é um belíssimo trabalho cultural e você deu uma senhora aula para a gente. E, Rick, meu querido, agora é com você. Muito obrigado, muito obrigado. Amanhã estaremos juntos, se fala o horário depois, né? E dizer que, como eu era jovenzinho, criança, e ouvi o rádio,
Hoje, nessa leitura que vocês, Paixão Mangueirense, seguramente tem muitos outros jovens ouvindo, e vocês são um espelho para que eles caminhem, né? E não se entreguem na vida. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a todos de Niterói que estão mandando um parabéns, os likes. Quero agradecer o pessoal da Zona Leste, São Paulo, o pessoal de Carapicuíba, Fortaleza, Tocantins das Palmas está sempre com a gente. Pessoal de Portugal, quero agradecer. Tiago, Venezuela, olha só que legal. Saudades do Brasil e do samba. Que legal. Ele tá digitando ainda, vamos ver o que ele vai falar. Quero agradecer a Fernanda Vasconcelos, de Tocantins das Palmas, está parabenizando o programa e o convidado. Parabéns para a professora Nair Novas, acompanho ela nas redes sociais, olha só que legal. Quero agradecer a todos vocês que estão nos dando os likes aqui de São Paulo, de centro de São Paulo. Olha, Santa Cecília, tem bastante gente. Liberdade, falar em liberdade, Vou deixar para outro dia para falar sobre liberdade. Louvado sejam nossos ancestrais e chaguinhas. Com certeza, tem bastante gente de liberdade aqui. Mas é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez por acompanhar nosso programa, tanto pelas nossas plataformas digitais como pelo Facebook ou YouTube. Muito obrigado, Caco, Drica e nosso convidado Candinho Neto. E parabéns a todos vocês que estão fazendo aniversário. Mais uma vez, uma salva de palmas para todos. Axé! E perdão a todos que nós não conseguimos dizer. Com certeza. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. E daqui a pouco tem programa Mama Lucy com Tula Mello, nossa convidada, Tula. É isso aí, aqui em nossa rádio. Estaremos acompanhando. Beijão e até a próxima.